Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou o Efter Miranda e hoje estou aqui na companhia do meu amigo Elenilson Dantas para a gente relembrar um pouco dos confrontos entre Fortaleza e Bragantino, hoje em dia Red Bull Bragantino, na história do futebol brasileiro. Então, antes de começar, queria pedir para você compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, clicar no gostei, comentar, enfim, compartilhe, espalhe a palavra do Glória e Tradição. Então, antes da gente começar, por favor, venha com a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Elenilson Dantas. Como você vai, amigo? E aí, grande FT, tudo tranquilo, cara? Saudações tricolores aí para você e para a galera do Fortaleza que acompanha já a gente aqui nesse vídeo para falar um pouco desse confronto Fortaleza e Bragantino. Pois é. Elenilson, Fortaleza e Bragantino, cara, são duas equipes que se enfrentaram um pouco, né, na história. Foram só 7 confrontos no total. Eu vou até compartilhar aqui a tela para a galera poder ter conhecimento. E ver aqui de acordo com o site O Gol, que é um site que ele cataloga confrontos, jogadores, contratações, enfim, é um grande banco de dados, e colocar aqui na tela para vocês verem um pouco mais sobre esse confronto entre atualmente Red Bull Bragantino e Fortaleza na história. A gente descendo aqui, a gente pode ver que houve um total de 7 confrontos nessa história recente. O Red Bull Bragantino ele venceu 4, nunca teve um empate nesse confronto, isso é um detalhe muito interessante da gente notar, e o Fortaleza venceu os outros 3 jogos restantes. Se a gente vem aqui em algum das curiosidades, a maior vitória do Red Bull Bragantino contra o Fortaleza foi um 4-1 contra o Fortaleza na Série B 2009, e a do Fortaleza foi um 6-1 contra o Red Bull na Série B de 2002. Se a gente vem aqui no histórico geral dos confrontos, a gente encontra somente 7 confrontos, como já foi anteriormente avisado, na história. O primeiro aconteceu em 2002 e o último em 2020, no Brasileirão do ano passado. Então, Elenilson Dantas, eu te convido logo agora, meu amigo, para a gente comentar um pouco sobre esses confrontos na história. Em 2002, o Fortaleza venceu o Bragantino, antes, obviamente, de ter esse aporte financeiro da Red Bull, por 6-1 no primeiro confronto dessas equipes na história. Eu logo te pergunto logo de cara, tem alguma lembrança, Lenilson, dessa época de 2002, desse Fortaleza que venceu esse Bragantino? Tenho sim. O time de 2002 do Bragantino, ele, se não me engano, ele foi até rebaixado nessa Série B, ele estava muito fraco, né? O Bragantino, para quem não lembra, né, ele apareceu nos anos 90, naquele time treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, que acabou campeão paulista, né, e emendou várias Série A, né, jogou nos anos 90. Mas aí, já no início, né, do atual século, ele caiu em decadência, e esse jogo, inclusive, aconteceu aquele gol do Clodoaldo, onde ele driblou o goleiro fora da área e entrou com bola e tudo andando, né, inclusive um gol que já apareceu algumas vezes aí no WhatsApp, no YouTube, o pessoal mandando as imagens desse gol. É a imagem que eu tenho desse jogo, no PV, né, naquela campanha de 2002, brilhante do Fortaleza, que não perdeu nenhum jogo em casa, jogando no estádio Presidente Vargas, né, para equipes de outros estados. Pois é, uma lembrança muito boa, né, Lenilson? Eu acho que 2002 foi o ano que uma geração inteira passou a torcer Fortaleza, né? A Fortaleza do Clodoaldo. Esse gol do Clodoaldo, inclusive, que tu falou, Lenilson, eu lembro que passava direto, cara, no debate bola, não, na grande jogada, no programa do Sebastião Belmino. Eu não sei se passava na abertura, no encerramento, mas era constantemente reprisado esse gol que o Clodoaldo saía andando, né, pra dentro do gol. Então, logo em seguida... A gente conseguiu acesso e o Bragantino foi rebaixado, né? Era uma disparidade grande dos dois times aí na época. Pois é, um contraste, né? E esse contraste, Lenilson, durou tanto tempo que Fortaleza e Bragantino só voltaram a se enfrentar na história em 2008, em 2 confrontos. É claro, teve o confronto em 12 de agosto, onde Fortaleza perdeu por 2-1 para o Bragantino, só que no dia 22 de novembro de 2008, Fortaleza e Bragantino duelavam pela 37ª rodada da Série B de 2008. E o Fortaleza venceu aquele jogo por 1-0, com gol de um atleta que atualmente está no nosso elenco. Elenilson, por favor, compartilhe um pouco desse confronto entre Fortaleza e Bragantino lá em Bragança Paulista. Antes disso, esse jogo que a gente perdeu no Castelão, eu estava nesse jogo, e foi um jogo que o Fortaleza mereceu perder. Eu lembro até que o Thiago Cardoso pegou um pênalti nessa partida. O Bragantino poderia até ter conseguido uma vitória mais fácil. O Fortaleza entrou na zona de rebaixamento e por pouco não caiu em 2008.
né? Precisava, na reta final, ganhar do Bragantino lá em Bragança para poder chegar vivo aqui na última rodada contra o Brasiliense para tentar escapar do rebaixamento, fato que aconteceu. Todo mundo lembra, naquele jogo histórico, né, 3-0 em cima do Brasiliense. Mas esse jogo aí que você falou, com o gol do Oswaldo, foi, na verdade, o jogo que evitou o rebaixamento do Fortaleza naquele ano, né? Foi uma vitória que ninguém esperava, uma vitória do Fortaleza lá em Bragança Paulista. O Bragantino vinha até bem no campeonato na época, e o Oswaldo nos deu essa alegria, né? Na época já era chamado o menino de ouro do PC. Pois é, além disso, eu não sei se nessa época o Léo Jaime, né? Léo Jaime jogou Ferroviário, né? Enfim, que praticamente depois jogou quase 10 anos no Bragantino. Eu não lembro se o Léo Jaime, nesse ano específico, já estava por lá. Então eu fico um pouco. Sabe aquela memória, um pouco memória falsa, né? Você tenta lembrar, meio que se confunde. Mas eu lembro que o Bragantino, por muito tempo, teve esse jogador no elenco deles, que era o Léo Jaime, né? E, poxa, é uma figura conhecida na nossa terra, então por isso que a gente meio que faz essa associação. Aí, logo no ano seguinte, Elenilson, o Fortaleza enfrentou o Bragantino e nas duas oportunidades acabou sendo derrotado desse confronto, né? Ele perdeu para o Bragantino na 13ª rodada e na 32ª, por 2-1 na primeira oportunidade e depois por 4-1. 2009 que foi um ano um pouco complicado para o Fortaleza, não foi, Elenilson? Esse ano aí ele foi aquele que nada deu certo, né? E aí, o retrato do ano, da campanha do Fortaleza na Série B, você pode ver espelhada aí nesses dois resultados, né, contra o Bragantino, que foi realmente assim, não tem nem muito o que comentar, nem muito o que lembrar, né, dessa campanha terrível de 2009 que acabou levando a gente para fora da Série B, né? Pois é, foi um ano muito complicado, Elenilson, e tanto o Fortaleza quanto o Bragantino tomaram rumos diferentes, né, nas suas histórias. O Fortaleza ficou por muito tempo na Série C, o Bragantino também desceu para a Série C em certa oportunidade, o Fortaleza voltou para a Série B e tudo mais em 2017 para 2018. Nessa oportunidade o Bragantino só foi voltar no ano seguinte, o Bragantino inclusive voltou no mata-mata contra o Náutico, ele se classificando lá na Arena Pernambuco. Só que, enquanto o Fortaleza subia para a Série A do Campeonato Brasileiro, a empresa Red Bull, né, que, poxa, é a empresa de energéticos, chegou com essa oferta para algum clube paulista e acabou fechando com o Bragantino. E da mesma forma como o Fortaleza fez em 2018, o Red Bull Bragantino fez em 2019, só que com o nome de Bragantino ainda, mas já com o patrocínio. E eles foram campeões da Série B, assim como o Fortaleza assim o fez, e se encontraram finalmente de volta no ano de 2020. Né? Nós tivemos um primeiro confronto em agosto de 2020, onde o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. Né? Esse gol a gente pode lembrar muito bem por aquele golaço do Wellington Paulista. E em dezembro a gente enfrentou eles num jogo onde praticamente o Fortaleza foi aquele jogo chato, né, que acabou sendo derrotado por eles por 2-1, gol ali no finalzinho. Elenilson, sobre esses confrontos de 2020, eu te pergunto, o que tu pode trazer de experiência desses confrontos, qual a memória que você tem deles, e principalmente, o que tu acha que tem de diferente do Fortaleza daquela época e do Bragantino também daquela oportunidade? Esses dois confrontos, eles são características de dois momentos diferentes de ambos os clubes, né? No 3-0 que o Fortaleza aplicou aqui, a gente estava num momento interessante no campeonato, ainda jogando futebol até vistoso, né? Muita gente, né? Todos nós, na verdade, tinham uma expectativa bacana para terminar o 2020 na parte da tabela, da parte alta da tabela. E o Bragantino não, na época ele estava patinando lá, beirando a zona de rebaixamento, inclusive entrou na zona em algumas rodadas. Já no segundo turno foi exatamente o contrário, né? Inverteu tudo, apesar de ter sido um jogo mais parelho, né? Mais duro, mas os momentos eram diferentes. O Fortaleza já lutava para evitar chegar perto lá da zona de rebaixamento. Então, as lembranças que a gente tem de 2020 são esses dois lados da moeda, né? Foram dois jogos com cenários totalmente invertidos, né? Um com Fortaleza em cima da tabela e o Bragantino embaixo, e já no segundo turno foi exatamente o contrário. A gente tira de lição que o Campeonato Brasileiro é longo, né? E agora a gente vai ter, em 2021, esse confronto que quem sabe, né, pode ser um confronto entre dois times que vão brigar na parte de cima da tabela, pelo menos é o que se desenha até então, sem essas guinadas
de situação que a gente sofreu ano passado, né, no desempenho. Perfeito. Então, meu querido amigo Lenilson Dantas, considerações finais. O que a gente pode esperar para esse confronto entre Fortaleza e RB Bragantino? Porque o Fortaleza é uma equipe que está no G4, não só no G6, a gente fala G4 porque o Fortaleza, mesmo que saia derrotado desse confronto, e mesmo que o quinto colocado vença, ele não é ultrapassado por ter 4 pontos de vantagem. Só que da mesma maneira, o Red Bull Bragantino também está dentro desse G4. Então são duas equipes que é um duelo de equipes que estão na parte de cima da tabela, justamente brigando pelas primeiras posições, podendo até ocupar a vice-liderança. E eu te pergunto, Lenilson, o que você espera para esse jogo muito decisivo entre Fortaleza e RB Bragantino, logo mais agora nesse final de semana? A posição dos dois clubes na tabela já diz muito de como vai ser o jogo. O Bragantino, principalmente, se você pegar o mapa mundi e der uma ampliadazinha aqui na América do Sul, você vai ver o Bragantino também, não só bem no Campeonato Brasileiro, mas passando de fase na competição internacional, que é a Copa Sul-Americana, né, representando o país, né, um dos clubes classificados, né, acho que já para a terceira fase, né, da Copa Sul-Americana. E isso nos dá uma tendência de grande jogo. Agora, historicamente, né, a gente sabe que história não entra em campo, né, mas o Bragantino, ele perdeu um pouco daquela magia do Bragantino que a gente conhece. Essa história de RB, né, Red Bull, ele vai mais pro lado do dinheiro do que do futebol em si. Eu sou do tipo mais, como diz o Roberto Carlos, amante à moda antiga, né? Eu prefiro aquele Bragantino que jogava com as camisas quadriculadas e tal. Mas, enfim, isso é outro nível de conversa, de papo. O que vai valer mesmo vai ser dentro das 4 linhas. E as duas equipes, com desfalques grandes, a gente sem David e sem Tite, o RB garantido sem o Claudinho, que está nas Olimpíadas também. Mas isso não vai impedir de ser, eu acho que, uma das melhores partidas que a gente vai ver aqui na Arena Castelão nesse ano de 2021. Sem dúvidas. Elenilson, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um papo muito, muito legal poder relembrar esses confrontos tanto do Fortaleza com o antigo Bragantino e com agora o Red Bull Bragantino. Sem dúvida vai ser um jogo muito legal de se assistir. Fortaleza lá em cima na tabela, o Red Bull Bragantino também lá em cima, ambos atualmente brigando por competições internacionais. Então, eu acho que o público só tem a ganhar. E, por favor, que o Fortaleza saia vencedor desse confronto, né? E muito obrigado para você que acompanhou a gente até o final desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, clica no gostei, compartilha o vídeo com seus amigos, espalhe a palavra do Glória e Tradição. E, meus amigos, como sempre falado e sempre de costume, passe adiante.